Um bom dia para vocês, um bom sábado para vocês e eu vou fazer esse vídeo aqui. Esse curtinho vai ser de uma parábola do Senhor, né? Chamando nós ao arrependimento, chamando nós ao conserto. Por que o Senhor chama nós ao conserto? Porque nós somos pecadores. Se nós não fossemos pecadores, Jesus não chamava nós ao arrependimento. Ele não tinha dito no versículo assim, arrependei-vos. É Mateus 4. Ele diz assim, arrepender, e o versículo 17, ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês, arrependei-vos, porque Jesus já está tirando o reino dele da terra. Jesus vai vir a esse mundo para tirar o reino dele da terra. E qual é o caminho que você tá? Você tá no caminho largo ou você tá no caminho estreito? Qual é a escolha que você fez para você? Você escolheu andar no estreitinho como o Senhor ou você ainda tá lá no caminho largo? Se tiver no caminho largo, sai do caminho largo. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também ele diz em Mateus 7, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E o Senhor ainda fala muito mais. O Senhor diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Muitas pessoas o que estão caminhando, mas não sabem nem para onde é que está caminhando. O caminho é o Senhor, caminha no Senhor. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia, é um caminho estreito, é um caminho apertado, mas é um caminho de vitória. Vocês vão passar pela porta do céu, se vocês caminharem com o Senhor no estreitinho. Agora, se tu for preferir no caminho largo, o caminho largo vocês fazem tudo que vocês querem. Vocês fazem a vontade da carne e não fazem a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito. Vocês sabem que Deus é Espírito. Pois então, bora pra cá. Eu vou soltar essa parábola. É João 3, o versículo... João 3, começa no versículo 1. Vou soltar essa parábola inteira de Nicodemos para nós, porque o Senhor quer falar conosco nessa parábola de Nicodemos. E eu entendo ela supermente bem, o que é que o Senhor quer falar comigo e contigo. Quem quiser aceitar Jesus, é só colocar nos comentários, que a gente faz uma oração junto. E a gente faz uma oração junto, eu posso fazer até ao vivo com vocês, né? Faço uma oração e vocês aceitam Jesus. E aquelas pessoas que estão afastadas... vocês se reconciliam com o Senhor. Olha, Jesus está voltando. Vocês que se afastaram, vocês que aceitaram Jesus, se afastaram da casa. Olha, Jesus está voltando. Volta para casa. Jesus está vindo para nos buscar. Volta para casa. Lugar de filho não é distante do Pai, não. Lugar de filho é pertinho do Pai. Entendeu? Bora para cá? E havendo... Vou começar logo lendo o texto, né? O encontro com Nicodemo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Você está vendo? Ele é príncipe porque ele era sacerdote. Ele era príncipe porque era pastor. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Tá vendo? Ele reconhecia que ele era um homem de Deus. Ele reconhecia que Jesus era vindo da parte de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, como assim? Tu aceitou Jesus, né? Tu aceitou Jesus como suficiente salvador da tua vida. Para isso tu tem que ter renúncia. A gente aceita Jesus para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Morrer aquela velha pessoa e ser uma nova pessoa a partir daquele momento em Cristo Jesus. Tudo que tu fazes antigamente, tu não pode mais praticar. Por quê? Porque o Espírito Santo, tu convidou ele para morar dentro de ti. Tem que trocar, Deus, quando Deus habita entre nós, Deus faz transformação. Deus quer transformação da nossa parte. Deus quer renúncia. Ele disse assim, Jesus disse, quem quiser
Ele disse para todos, ele disse assim, e disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, quando a gente aceita Jesus, é uma vida de renúncia. Tu vivia de um jeito lá no meio do mundo. Tu aceitou Jesus, tu não pode fazer mais nada que tu fazia lá no mundo. Quando tu vivia lá no mundo, tu agradava a carne. Agora tu tem que agradar o Espírito. Bora pra cá? O que é uma pessoa lá no mundo? Lá no mundo a gente fazia o que? A gente ia para as festas, as pessoas bebiam, as pessoas se divertiam. Então, hoje em dia é diferente quando a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa estava no mundo, a pessoa se maquiava, a pessoa cortava o cabelo, a pessoa pintava o cabelo, a pessoa estirava o cabelo. Tá na igreja do Senhor, nada disso pode mais fazer. Tá na igreja do Senhor, ó, tava lá no meio do mundo, tu usava salto alto, tu usava roupas conforme a nossa vontade, que é a vontade da carne. Então, tá com o Senhor, nada disso vocês podem mais fazer. Por quê? Porque vocês nasceram de novo, entendeu? Ó, bora pra cá? Ó. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, vocês viram que Nicodemo não entendeu foi nada do que Jesus estava falando. Quando Jesus falou em nascer novamente, é morrer aquela velha pessoa e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, renunciando tudo que nós tínhamos antes. Ó. Respondeu, ó, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Nascer da água é nascer da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos faz ser uma nova criatura, entendeu? Se nós não nascemos da água é a palavra de Deus, nós não somos uma nova criatura. Então, e do Espírito, ter um novo Espírito, entendeu? Ó. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Jesus deixou bem explicado. Se tu não nascer da água, a palavra de Deus, e do Espírito, tu não pode entrar no reino do céu. Tu tem o que morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Não te maravilheis de ter dito: nasceriam, é necessário, vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você está vendo aí? A gente que nasce do Espírito, a gente não sabe nem de onde vem e nem sabe para onde vai, igual o vento. Quando o vento vem, a gente sabe de onde é que o vento vem? Não mesmo, ninguém sabe não, a gente só sente. Sente, escuta a voz dele, uns unidos, depois então, do mesmo jeito é um de nós. Ó, Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Glória a Deus. E Jesus vai continuar respondendo respondendo nós também, né? Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não o sabe, o Senhor está dizendo. Tu és pastor da minha casa, tu ainda não sabe? Então, se vocês entenderem que vocês são inteligentes, né? Ó, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vós
falei de coisas terrestres e não crerdes, como crereis se falar das celestiais? Então, vocês viram, Jesus estava o tempo inteiro falando das coisas terrestres e eles nem assim mesmo ele acreditava. Se Jesus fosse abrir a boca para falar das coisas celestiais, vocês acham que ele acreditasse? Ele não estava acreditando nem na que ele estava vendo. Como é que eles iam acreditar nas coisas que estão lá no céu, que eles nunca puseram à vista, né? Então, vocês entenderam, né? Glória a Deus, aleluia. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Bora continuando. Porque Deus... eu saltei o versículo. Eu leio o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Como é que tu vai ter vida eterna? Se tu não ler as Santas Escrituras, tu tem que começar a ler. Em João 5, o Senhor diz, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste de nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Como é que tu vai conhecer o teu Salvador? Se tu não ler as Santas Escrituras. Bora pra cá, continuando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condene o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês viram, para nós ser salvos, nós precisamos nascermos de novo. Nascer da água, que é da palavra de Deus, e do Espírito. Se lembra da passagem daquela mulher que o Senhor, da samaritana, que o Senhor sentou com ela no poço, né? Então, e o Senhor deu água viva a ela. Água viva, a palavra de Deus. Ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque, portanto, não crê já está quem não crê já está condenado. Portanto, não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glória a Deus. Vocês entenderam aí? Os homens amam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as trevas elas não incomodam. Muito pelo contrário, o que incomoda não é as trevas, o que incomoda é a luz. Vocês veem que Jesus pregava lá nos fariseus, lá no templo, na casa de Deus, Jesus pregava e Jesus era odiado pelos que tinham a palavra de Deus. O Senhor era odiado por ele. Pelo quê? Pelos sacerdotes, pelos líderes religioso, o Senhor era odiado por eles. Por quê? Eles pregavam a palavra de Deus, mas eles não cumpriam o que estava escrito. É como os padres. Os padres, eles lêem a palavra de Deus, mas eles não cumprem o que está escrito. Bora pra cá? Ó. Mas quem pratica a... Eu só tinha um versículo, vou pro versículo que eu só tinha. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas.
porque são feitas em Deus. Então, quando nós abrimos a boca, que a gente começa a falar a verdade, a palavra de Deus, então, a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é o que? Ele é verdade, Deus é verdade. Deus é verdade, Deus é amor, Deus é justiça, tudo isso Deus é, né? Então, e a gente que abre a boca com a verdade, quando a pessoa tá em treva, a pessoa já fica logo assim. Entendeu? Por quê? Porque a luz, ela incomoda as trevas. Por isso que eu vou ler para vocês algo. Se a palavra de Deus saindo da boca de uma pessoa, ela te incomoda, pode ter certeza. Olha em ti para ver se não há treva. Ó. Porque aqui, eu vou ler aqui para vocês a parte de quê? De Lucas. Lucas. Eu vou ler para vocês a passagem de Lucas, Lucas 11, e o versículo 33, 34 e o 35, 4 versículos eu vou ler para vocês. Por que que eu vou ler esses versículos para vocês? Para vocês verem qual é a luz que há em nós, que se for treva, pode ter certeza que ela se incomoda. Ela se incomoda. Agora, se a nossa luz, se o que está dentro de nós, se for luz, ela não incomoda, entendeu? Ó. E ninguém acende uma candeia e põe em alqueire, nem debaixo de alqueire, mas no velado, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo, a candeia do corpo é os olhos, sendo, pois, os teus olhos simples, todo o teu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é luminoso. Agora, se os meus olhos forem mal, né, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Tenebroso é porque é preto. No lugar de ser luz, está sendo escuridão, né? Vê, pois, que a luz que em ti há não seja treva. Então, por isso que eu digo a vocês, a gente tem que se reparar. A gente tem que se reparar, porque as Santas Escrituras, ela nos fala abertamente. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja treva. O versículo 35 que eu li. Agora eu vou ler o último para vocês, Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Você está vendo como há diferença? E ele ainda manda, se examina para ver se em algum canto do nosso corpo não há alguma escuridão. Porque se for, repreende. Porque essa escuridão, ela vai te empatar de tu entrar na porta do céu. Algo que eu digo para todos nós temos o quê? Nós temos que se encher do azeite. O azeite, o que é o azeite? O azeite é a palavra de Deus. O azeite é a palavra de Deus. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas estão secas, porque estão colhendo só o que estão oferecendo. Aquelas ovelhas do templo católico, elas só colhem só o que dão a elas não lêem as Santas Escrituras. Porque se elas lerem, elas tiverem conhecimento e elas praticar, então elas não são mais inocentes. Entendeu? Entreguei para vocês esse versículo. Do mesmo jeito é para a igreja evangélica. Não vou falar só da igreja católica não, porque tem as 5 virgens. Tem as 5 virgens que vão ser deixadas para trás de dentro do templo evangélico. Por quê? Porque essas pessoas estão na terra, mas estão em desobediência. Vou soltar só um textinho desse do sonho que eu tive. O Senhor me mostrou, eu vou soltar 2 textinhos. O Senhor me mostrou, eu sonhei com 4 casas. Uma casa estava sem teto e a outra, as outras 3 estavam com teto. 2 foram rejeitadas e uma foi aceita. A que foi rejeitada é a desobediente. São as 5 virgens que não gostam de obedecer. 5 virgens, são 5 templos que estão aqui na face da terra. Eles não gostam de obedecer o que está escrito. Gostam de praticar o que eles acham que é certo e ignorando o que está escrito nas Santas Escrituras. Então, e outra coisa, por que esses templos foram rejeitados? Por causa da cabeça que o Senhor me mostrou. O templo católico, por causa das idolatrias, por causa da vaidade.
por falta de ensinamento da palavra de Deus. E o tempo evangélico, Mary? Por que que vão ser... Por que que o Senhor rejeita, como fala escrito na parábola das 10 virgens? Por que que o Senhor rejeitou? Por falta de azeite, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta da gente se doutrinar nas Santas Escrituras, entendeu? Ela tem o poder de nos limpar. Por isso que 5 virgens vão ser deixadas para trás. 5 templos do Senhor vão ser deixados para trás. Por quê? Por quê? Por falta de azeite. Azeite o que é? A pessoa está apagada. É como eu acabei de ler para vocês. A gente somos candeia na terra, a gente somos luz, nós não podemos ter treva, nem ter treva e nem tampouco deixar o azeite se apagar. Porque o azeite que mantém nós o que? Resplandecente, entendeu? O azeite o que? É a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, entendeu? Ó, vou só ler aqui pra vocês um textinho dela. Deixa eu ver aí em Mateus. Tá aqui, ó. Eu vou ler só um textinho dessa parábola aqui pra vocês, pra encerrar esse vídeo, tá bom? Ó. E 5 delas era prudente. E 5 era louca. E 5 loucas, entendeu? Louca por quê? Porque não pratica a palavra de Deus, ó. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tava seca da palavra de Deus, não tinha conhecimento de nada da palavra de Deus, ó. Mas as prudentes levaram azeite consigo com as suas lâmpadas. As prudentes que conhecem a palavra de Deus, que praticam também, não adianta de nada só conhecer. Por quê? Porque os padres conhecem a palavra de Deus, os sacerdotes conhecem a palavra de Deus também, os pastores. Mas se ele não botar em prática, pois então para nada tá servindo para eles. Ó, é para ser sal. Perdeu o gosto. Ficou ícido. Então, ficou ícido, então não vai prestar mais para nada, só para ser pisado. É o que fala a palavra de Deus. Ele diz que se o sal perde o gosto, para nada serve, só para ser pisado. E pisado por quem? Pelos próprios que estão dentro da congregação, né? Ó. Pensou o pastor sendo deixado para trás, os padres sendo deixados para trás. Aí as ovelhas chegam assim, pastor, por que que o fulano de tal era crente e ele subiu pro céu? Pastor, por que que nós fiquemos? Nós também estávamos na igreja servindo a Deus? Aí, olha aí, era sal, por que que não, né? Então, por isso que eu digo a vocês, a gente tem que ter vigilância. Vigilância não é pouco, não é muito vigilância. Porque aqueles que te guiam vão te acusar. Pastor, por que que subiram pro céu e nós não subimos? Por que que fulano subiu da igreja, ciclano subiu, terceiro subiu? Por que que nós fiquemos? Por quê? Porque nós estávamos com falha, né, pastor, perante o Senhor? Por que que tu estava guiando nós ao Senhor? Por que que tu não guiou com o jeito que era para ser, para nós ter subido também? Por que que nós ficamos para nós sofrer? Porque nós sabemos que nós vamos sofrer. Porque o livro do Apocalipse está dizendo que aqueles que foram deixados para trás, eles vão sofrer. Por que que vocês fizeram isso conosco? Por então, os pastores vão ser apontados, os padres a mesma coisa. Por quê? Por falta da palavra de Deus. Por falta da palavra de Deus. Ó, continuando aqui, ó. E as loucas disseram às prudentes, dai nós do vosso azeite. Você está vendo aí? Estava seca, apagada dentro da igreja, ó. Porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então, não tinha nada de conhecimento da palavra de Deus. Não conhecia nada, só esperava escutar da boca do pastor, só esperava escutar da boca do padre, entendeu? Ó. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes e comprai ao que o vende, e comprai para vós. Você está vendo? As prudentes assim, vai, compra a palavra de Deus. Então, comprar, o que é comprar? É vocês começarem a ler e praticar. E na hora que começarem a fazer isso, o Senhor vem, ó. E vendo elas, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você está vendo?
As que estavam preparadas, conhecendo a palavra de Deus e botando em prática, elas entraram na porta do céu. E as que não, que estavam pisando em cima, elas foram deixadas para trás. Olha o que elas vão falar, ó. E depois chegaram também as outras virgens. Senhor, Senhor, abre nós. Você está vendo? Pedindo para Deus abrir a porta. Oh, e ele respondeu e disse-lhe, em verdade vos digo, que não vos conheço. Por quê? Porque tiveram a palavra de Deus, mas não botaram em prática. E nem tampouco leram as Santas Escrituras. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. O dia e nem a hora. Mas nós sabemos que o Senhor está próximo, que o Senhor está às portas. Nós sabemos como, por quê, Miri? Por causa dos sinais. Está escrito na Bíblia, os sinais da vinda os sinais da segunda vinda. De quem? Do Senhor. Entendeu? Deixa eu ler um versículo que faltou. Eu vou ler para poder, né? Depois desse, não, ela faltou um versículo. Não, vou soltar logo todo. Eu comecei no versículo 2, vou soltar o versículo 1 para vocês, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. Saiu ao encontro de quem? De Jesus de Nazaré, né? Agora eu vou aqui passar só uma folhazinha, né? Olha, o que eu tava falando com vocês sobre o que? Os sinais. Ó, lá no versículo tá dizendo, é o último versículo daquela parábola das 10 virgens, tá dizendo que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas aqui tem, ó, o versículo, glória a Deus, o versículo 29, Mateus 24, versículo 29. Ó, e logo depois da aflição daqueles dias. Aflição, o que é aflição? As dores de parto. Ó, e o sol escureceu, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folha. Sabeis que está próximo o verão. Você está vendo? Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Tá vendo? Glória a Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá? O versículo 35, as palavras do Senhor. Aqui o título desse versículo que eu soltei para vocês, ó, o título dele, ó, o sinal da segunda vinda. O sinal da segunda vinda do Messias. O sinal da segunda vinda do Filho do Homem, que há de se manifestar em cima das nuvens, no céu. A mensagem do Senhor foi entregue para todos vocês, tá bom? Olha, Deus ama vocês, Jesus ama vocês, eu amo vocês. E é o que eu entrego para vocês. Vigiai, vigiai. Aquele versículo que eu falei para vocês, né, que eu fiz só falar o versículo, eu não li o livro e nem disse o número do versículo, eu vou soltar para vocês agora. É Lucas 9 e o versículo 23. Lucas 9 e o versículo 23. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso que eu digo a vocês, quando a gente aceita Jesus, é um caminho de renúncia. Temos que renunciar mesmo. Temos que deixar tudo de lado. Entreguei para vocês, tá bom? E vou encerrar esse vídeo da palavra do meu Senhor para mim, para vocês.
para que nós estejamos o quê? Vigilando, esperando por Ele. Ó, Lucas 21, e o versículo 34, ó. Olhei, pois vós não aconteça que o vosso coração se carregue de grotanina, de embriaguez e de todos os cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Você está vendo? O dia do Senhor vai vir como um laço sobre todos que habitam na terra. Vai ser um dia o quê? Um dia festivo, como ele já me mostrou no sonho, que eu sempre solto para você. Vai ser um dia o quê? Um dia festivo. As pessoas não estão nem esperando. Lá se manifesta o Senhor nos ares, em cima das nuvens, como eu acabei de ler para vocês, né? Ó, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que seja avisado por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvi-lo. Você está vendo? Jesus pregava de manhãzinha bem cedinho para aquele povo e o povo escutava o que ele estava falando, né? Glória a Deus. Entreguei para vocês. Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. A minha parte eu fiz, né? Glória a Deus. Agradeço muito ao Senhor da minha vida. Obrigada, Jesus, por você estar comigo nos vídeos e me ensinando o caminho, me ensinando a falar a tua palavra, porque a palavra não é minha, a palavra vem dele, né? Então, estou agradecendo a ele pela palavra dele, por ele nos ensinar a mim e ensinar vocês no caminho que nós devemos andar. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ó, por isso que eu estou dizendo, vou repetir novamente para ele, né? Jesus, obrigada. Jesus, por tu estar me ensinando a andar nos teus caminhos e estar me ensinando eu falar para o povo que tu és o caminho, que tu és a vida, que tu és o que? Tu és a nossa esperança, que tu és o que? Tu és a nossa salvação. Obrigada, Senhor, por tudo. Encerrei o meu vídeo agora com vocês. Jesus ama vocês e eu também amo vocês.